Lição 7, quando o Espírito sopra em Éfeso. 16 de agosto de 2026, será amanhã a nossa aula. Texto áureo, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19, versículo 20. Só dar uma pausinha aqui, é que eu não pude gravar antes, e eu estava em Guaíra. Estava gravando videoaulas para o IBADEP. Cheguei agora pouco antes do culto aqui e não pude gravar antes. Ok, irmãos? Verdade prática, onde o Espírito Santo é derramado. A palavra é confirmada com poder, o pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. A introdução diz: Éfeso era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor e também um grande centro religioso, comercial e cultural. Ali havia forte presença do paganismo, da idolatria e de práticas ocultistas. Foi justamente nesse ambiente que Deus levantou Paulo para anunciar o Evangelho. Em Atos 19, mostra que o avanço da igreja não aconteceu apenas por meio de discursos, mas pela ação poderosa do Espírito Santo, pelo ensino perseverante da palavra e pela transformação daqueles que receberam a mensagem. O resultado foi extraordinário. A palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O ponto 1, o Espírito Santo sobre o ministério de Paulo, Atos 19, de 1 a 10. Número 1, a restauração da verdadeira doutrina. Vamos lá, o que é doutrina, né? Precisamos definir isso, porque muita gente fala que é doutrina, mas o que é doutrina? Tem pessoa que acha que doutrina é uso e costume. Isso não é doutrina. Uso e costume pode mudar de cidade para cidade, de estado para estado, de país para país. Uso e costumes podem acontecer no mesmo campo de trabalho. Às vezes na sede tem um uso e costume de um jeito, na congregação de outra. E uso e costume não salva ninguém. Uso e costume muda, né? Inclusive quando muda o pastor também muda o uso e costume. Paulo encontrou em Éfeso alguns discípulos que conheciam apenas o batismo de João, isso é, em águas por imersão. Eles ainda não tinham recebido conhecimento pleno acerca do Espírito Santo. Paulo não ignorou aquela deficiência doutrinária. Ele perguntou: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Isso nos ensina que a experiência espiritual precisa estar fundamentada na verdade bíblica. Aqueles homens receberam instrução, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Aqueles homens receberam instrução e foram batizados em nome do Senhor Jesus, mas faltava o batismo no Espírito Santo. Uma lição: não basta ter sinceridade, precisamos conhecer e viver a verdadeira doutrina. Número 2, o ensino perseverante diante da resistência, versículos 8 e 9. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente durante 3 meses. 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Entretanto, alguns endureceram o coração e falaram mal do caminho. Paulo não abandonou a missão, ele separou os discípulos e continuou ensinando diariamente na escola de Tirano. Uma lição que podemos tirar disso: a resistência não pode determinar a intensidade da nossa missão.
Número 3, a formação sólida que transforma uma região inteira, versículos 9 e 10. Paulo permaneceu ensinando durante 2 anos e o resultado foi impressionante. Todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. O ensino sistemático produziu alcance regional. Uma igreja forte não é construída apenas por grandes cultos, mas por pessoas ensinadas, discipuladas e firmadas na palavra. O ponto 2, o derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade, Atos 19, de 11 a 20. Número 1, a manifestação extraordinária do poder do Espírito, versículos 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Lenços e aventais que haviam tocado o apóstolo eram levados aos enfermos e Deus operava milagres. Essa questão aqui, irmãos, é uma questão única, é uma exceção na Bíblia. Os aventais eram levados, por quê? Porque naquela época o evangelho ainda estava iniciando, a igreja estava iniciando, não tinha pessoas habilitadas, crentes em outros lugares muito espalhados para poder fazer a obra de Deus, orar pelos enfermos e tal. Então a solução foi levar lenços e hoje as pessoas modificam tudo, levar foto para orar, levar roupa. Isso não é bíblico. Isso aqui foi uma exceção e levaram até o doente, E não foi o doente ou alguém que levou até o altar para poder orar. Isso não é bíblico. Está no meu livro Desvendando Mistérios Bíblicos, Então, se você quiser adquirir, pode entrar em contato comigo, Desvendando Mistérios Bíblicos, que foi trabalhado dentro da língua grega, o grego koiné, inclusive. Esses dias eu estive gravando para o IBADEP 6 vídeos aulas, a introdução do grego bíblico. Então isso aqui não é doutrina não, viu? Orar por roupa, por foto, essas coisas, não é doutrina da nossa igreja nem bíblica. Isso aí foi um caso de exceção à regra e não foi as pessoas que levaram as suas roupas, foi o lenço de Paulo, que foram levados, para aí os aventais, e os que haviam tocado o apóstolo eram levados aos enfermos, e Deus operava milagres. É uma exceção. O texto deixa claro que não eram os objetos que possuíam poder. O poder vinha de Deus. Então a lição, o instrumento não deve receber a glória que pertence ao Senhor. Tem muita gente também equivocado com, vai orar lá na minha empresa. Isso na verdade também não é doutrina, viu? As pessoas inventam moda, não é modismo isso aí, porque assim, a gente tem que orar pela pessoa, porque onde a pessoa vai, ela leva a bênção junto, que não é o local que vai determinar a bênção para a pessoa. Orar pelo local, isso não faz sentido. A gente ora por pessoas, E as pessoas levam a bênção de Deus para tal lugar. Eu nunca tive essa prática, Eu vejo pastores indo na empresa, orar pela empresa. Você pode orar pela pessoa, que é o empresário, Não tem apoio bíblico para isso, irmãos. Vai me desculpar, sinceridade, não tem apoio bíblico para isso. Eu vejo alguns fazendo isso na internet. É mais um marketing do que uma questão doutrinária. Ore pela pessoa, abençoe a pessoa, ore pelos negócios, através da pessoa. A bênção está com ele e não no local e não nas coisas. É bom deixar claro isso aqui. Número 2, confronto espiritual e ruptura com o ocultismo, versículos 13 a 19. Alguns judeus tentaram usar o nome de Jesus como uma espécie de fórmula mágica. O episódio dos filhos de Seva revelou que o nome de Jesus não é um instrumento para manipulação espiritual. O verdadeiro evangelho confrontou as práticas ocultistas de Éfeso. Muitos que haviam praticado artes mágicas confessaram
seus pecados e queimaram seus livros. Isso é importante salientar, que o poder de Deus faz a diferença, né? Onde ele chega, as pessoas reconhecem que estão erradas e se arrependem dos pecados. Então, não existe avivamento sem arrependimento. Então, quando o Espírito Santo age, o pecado não é protegido, é abandonado, né? Isso demonstra uma característica fundamental do verdadeiro avivamento. Número 3, a palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. O versículo 20, né, Atos 19 e 20, apresenta o grande resultado. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Observe a ordem: a palavra é anunciada, o Espírito Santo opera, o pecado é confrontado, pessoas se arrependem e a palavra permanece. Então, o verdadeiro poder espiritual produz transformação correta. E número 3, a manifestação do poder de Deus entre os gentios. Gentios, todos aqueles que não são judeus, né? É essa a questão. E número 1, o impacto do derramamento do Espírito em uma cidade. Éfeso mostra que o Evangelho não transforma somente indivíduos isoladamente. Quando vidas são alcançadas, famílias são afetadas e ambientes são modificados e a sociedade começa a perceber os efeitos da mensagem de Cristo. O Evangelho chegou a uma cidade dominada pela idolatria e estabeleceu ali uma comunidade de fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo não deve ficar isolada dentro de 4 paredes. Não deve, né? Inclusive é um erro grosseiro isso aí, né? A igreja tem que sair, a igreja tem que movimentar. Então, senão não é igreja, irmão. Só para ter culto para crente, reunir para crente, mas isso não é igreja. Né? O papel da igreja é evangelização, é alcançar as almas que estão perdidas, que estão precisando de Jesus. Esse é o papel da igreja. Não é só falar em línguas dentro do culto, não. Não. Senão perde o objetivo. Sereis minhas testemunhas. Ide, Jesus diz, vai, movimente. Uma igreja que não movimenta em prol das almas, só tem culto para crente, faz apelo, não vê ninguém, só tem crente no recinto, isso não tem a identificação genuína de igreja. Eu estou sendo muito sincero nas minhas palavras, né? Então tem que tomar muito cuidado, a gente tem que modificar a forma de trabalhar para alcançar a vida. Às vezes tem muito evento, mas não tem resultado. Por quê? Porque não existe foco na evangelização. Faz só voltado para os crentes. E daí no dia só tem crente, e crente já aceitou Jesus, não vai aceitar Jesus de novo, né? Então a igreja cheia do Espírito Santo não pode ficar isolada entre 4 paredes. Número 2, exemplos históricos do derramamento do Espírito Santo. Ao longo da história da igreja, períodos de derramamento espiritual foram acompanhados por retorno à palavra de Deus. Quando uma igreja esquece da palavra, o líder não quer falar a palavra, só quer culto com manifestações de reteté, uma bagunça no culto, é que essa igreja ela não está dando foco na palavra. Então, quando uma igreja ela tem realmente um período, né, de despertamento espiritual, ela também é uma igreja que tem palavra, retorna à palavra, é importância equivalente. Depois tem arrependimento, a igreja cheia do Espírito Santo, ela tem arrependimento, né, arrepender dos pecados, reconhecer que está errado e que precisa de transformação. Depois, oração intensa. Depois, evangelização, né? Depois, em quinto, abandono do pecado, transformação de vidas, expansão missionária. Então, o verdadeiro avivamento não pode ser medido apenas pela intensidade emocional de uma reunião. Então, tem gente que levanta a perna para
para 5 metros, 3 metros, né? Fica rodopiando, querendo aplicar alguma técnica de luta marcial, mas isso tudo aí é bom para o físico, alguma coisa, mas na área espiritual isso é uma questão muito, muito grave, porque não vai mudar nada, né? Então, o verdadeiro avivamento não pode ser medido apenas pela intensidade emocional de uma reunião. Às vezes a pessoa só grita, grita, é lata vazia, né? Levanta a perna duas, três vezes no culto, mãos, e umas manifestações estranhas, na verdade, né? Que a gente não está acostumado a ver, né? Quando existe o avivamento genuíno, né? A manifestação do poder de Deus genuíno. Então, o maior sinal de um avivamento genuíno é uma vida transformada pela palavra e pela oração. Pela palavra, oração, reunião que traz realmente um crescimento espiritual. Então, o derramamento do Espírito é a missão da igreja. O Espírito Santo não foi dado para tornar a igreja acomodada, mas para capacitá-la para a missão. Foi para isso, né? Ser meios testemunhas. Então, o Espírito Santo não foi dado para tornar a igreja acomodada, mas capacitá-la para o evento, né? E para a missão. Jesus declarou: mais recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, né? Então, Jesus declarou: mais recebereis a virtude. O que é virtude? Poder, né? Virtude do Espírito Santo. Vai receber, né? Que está sendo uma promessa, em Atos 1:8, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis o quê? Testemunha. Então, é esse o objetivo, né? O Espírito Santo, ele desce sobre a igreja nesse objetivo, né? Que é a proteção divina, né? E para quem estava lá na ocasião, era muito interessante. Vamos passar aí algumas questões que nós não passamos no ponto 2, exemplo, história, derramamento do Espírito Santo. Ao longo da história da igreja, períodos de despertamento espiritual foram acompanhados por retorno à palavra, arrependimento, oração intensa, evangelização, abandono do pecado, transformação de vidas e expansão missionária. Estou só fazendo a revisão daquilo que eu já tinha falado. Então, número 3 é o derramamento do Espírito e a missão da igreja. O Espírito Santo não foi dado para tornar a igreja acomodada, mas para capacitá-la para a missão. Isso nós já falamos. Em Éfeso, o Espírito capacitou a igreja para testemunhar, ensinar, confrontar o erro e alcançar pessoas. Então, o Espírito Santo não nos afasta da missão, né? Ele nos capacita para cumpri-la. E nós vamos para o término dessa lição, a conclusão: quando o Espírito Santo sopra, a igreja se levanta, a palavra é anunciada com autoridade, né? O pecado é confrontado e as vidas são transformadas. Éfeso nos ensina que o poder de Deus não deve ser buscado apenas para produzir manifestações, mas para produzir transformações. Paulo pregou: o Espírito Santo operou, o pecado foi confrontado, pessoas se arrependeram e a palavra prevaleceu. Que a nossa oração seja: Senhor, né, sopra sobre a tua igreja. Então, que o Espírito Santo nos encha de poder, mas também de compromisso com a palavra. Então, essas nossas igrejas cheias do Espírito Santo, nas famílias sejam alcançadas e todos da cidade sejam impactados pelo poder do Evangelho. Porque quando o Espírito sopra, a palavra cresce
incondicional, o crescimento, né? A palavra cresce e prevalece. Ela prevalece. Que Deus abençoe você, a sua classe, o seu domingo. Viu que tem uma aula abençoadíssima. E não esqueça, né? Tem um livro aí muito importante, Desvendando os Mistérios Bíblicos. Um grande abraço, até a próxima aula.